Meus amigos, acompanhando mais um vídeo aqui no canal do Fábio Fidelix. Olha, dois assuntos aqui. Vou falar da audiência da final da Copa Sul-Americana no SBT, infelizmente a derrota do Atlético Mineiro nos pênaltis para o Lanús da Argentina. E também vou trazer aqui um festival de basquete. A Cazé TV adquiriu várias e várias competições importantíssimas de basquetebol, né? Masculino, feminino, Copa do Mundo. Vamos trazer todos os detalhes para você que tá ligado aqui no canal. Olha, se você se interessa por mídia esportiva, eu peço a sua inscrição aqui no canal do Fábio Fidelix e também estou contando com seu joinha, seu like, é muito importante para o crescimento do vídeo e do canal. Vamos então para o primeiro assunto, a audiência da final da Copa Sul-Americana, a Sula, na tela do SBT no último sábado, o jogo lá em Asunción, no Paraguai, no Defensores del Chaco. Infelizmente, né, para o futebol brasileiro, não deu para o Galo, né? Mais uma vez, em 2023 o Fortaleza perdeu a final contra a LDU nos pênaltis. No ano passado, né, 2024, o Cruzeiro foi derrotado pelo Racing da Argentina por 3-1 e nesse ano de 2025, então, o Galo tentou, teve oportunidade para ganhar, até na prorrogação teve uma incrível oportunidade com 111 minutos de jogo ali já na prorrogação, não fez seu gol e nos pênaltis acabou dando o Lanús da Argentina. Mas vamos à audiência, eu vou colocar na tela para vocês, vamos lá? Belo Horizonte, né? Ficou aquela expectativa, audiência em Belo Horizonte. O SBT teve 19,2 pontos de média, enquanto que a Globo foi a segunda colocada em Belo Horizonte, 10,1 pontos de média. E o SBT teve um pico de 22,5 pontos nessa partida, então, Lanús e Atlético Mineiro, falando, né, de Belo Horizonte. Agora, painel nacional televisão, o SBT foi vice no PNT, que mede a audiência nas 15 principais regiões metropolitanas do país, com 7,5 pontos de média contra 3,7 pontos de média da Record, né? A Globo liderou, mas então o SBT conseguiu aí a segunda posição, foi vice no PNT. Na Grande São Paulo, o SBT conseguiu 7,4 pontos de média e um pico de 9,2 pontos. E acabou ficando, então, com a segunda posição, né? Perdeu apenas para a Rede Globo na Grande São Paulo. Olha, o Corinthians teve as 3 melhores audiências da Copa Sul-Americana no SBT em 2025. Então esse jogo, mesmo sendo uma decisão, acabou ficando na 4ª posição em termos de audiência no ano na Sul-Americana. Claro, né? Grande São Paulo, a força do Corinthians, né, em termos de audiência, não é nenhuma surpresa, né? E os jogos do Corinthians, né, que conseguiram aí mais audiência do que Lanús e Atlético Mineiro no SBT, 2 partidas contra o América de Cali e um jogo contra o Huracan. Então tá aí, 4ª melhor audiência da Sul-Americana esse ano, afinal, Lanús e Atlético Mineiro, mas como você viu, Belo Horizonte, né, ótima audiência aí, acabou derrotando a Rede Globo. O SBT foi vice-líder em outras regiões, né, superando a Record. Então, aqui audiências, né, do SBT contra a Record, garantindo o segundo lugar durante a transmissão da partida. Em Fortaleza, 11,6 para o SBT contra 3,1 da Record. Em Goiânia, 8,2 contra 7,4. Em Belém, 7,6 contra 1,4. Em Manaus, 6,9 para a Record, 1,9 para o SBT, né? Em Manaus, 6,9 SBT, 1,9 para a Record, né, que ficou em terceiro. Recife, 6,8 o SBT, 3,8 a Record. Rio de Janeiro, 5,2 contra 3. Vitória, 5,2 contra 3,2. Distrito Federal, 5,1 para o SBT contra 2,4 da Record. Curitiba, 4,8 SBT, 3,6 a Record. Porto Alegre, 4,1 para o SBT contra 2,6 da Record. São bons números, né? Mas, claro, não foi a maior audiência da Sul-Americana no SBT nesse ano de 2025. Como você viu aí, 3 jogos do Corinthians superaram a audiência dessa final entre Lanús e Atlético Mineiro. Aí falando, claro, né, da Grande São Paulo. Em Belo Horizonte, o SBT ganhou e ganhou bem, né?
Mudando de assunto, vamos falar de basquete da Cazé TV, porque o canal adquiriu várias e várias competições importantíssimas de basquete, tanto no masculino como no feminino. Lembrando que a Cazé, né, eu sempre dizia que a Cazé é do streamer Casimiro Miguel e da empresa Live Mode, agora 100% da Live Mode. Então é o seguinte, ó, Copa do Mundo Masculina de 2027 no Catar, com transmissão da Cazé TV, além das eliminatórias para a competição. Também a Cazé vai mostrar a Copa do Mundo Feminina de Basquete de 2026 na Alemanha, isso já no ano que vem. Também o Eurobasquete 2029 na Grécia, Estônia, Espanha e Eslovênia. E os pré-olímpicos masculino e feminino para os Jogos Olímpicos de 2028 nos Estados Unidos. Ó, mais competições, não para por aí não. Copa América Masculina de 2029 e as Copas Américas Femininas de 2027 e 2029. Copas do Mundo Sub-19 e Sub-17, tanto no masculino quanto no feminino, em edições programadas para 2026, 2027, 2028 e 2029. Olha aí, quantas competições importantes, né, gente? Copa do Mundo masculina, feminina, olha, muita coisa interessante. Inclusive, ó, mais um detalhe aqui, a seleção brasileira masculina joga nos dias 27 e 30 desse mês de novembro, enfrentando a seleção do Chile, já pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2027. E a Cazé TV vai mostrar, né, os jogos no dia 27, o jogo começa às 8h10 da noite, no dia 30 às 7h10 da noite, repito, né, 2 jogos contra o Chile, eliminatórias para a Copa do Mundo de 2027, e a Cazé TV vai transmitir ao vivo, então marque aí já na sua agenda. É a Cazé TV, né, com muitos esportes olímpicos, aí todas essas competições de basquete, outras modalidades, né? Tênis de mesa na Cazé TV, a cobertura que a Cazé fez na Olimpíada, né? Todo mundo acompanhou no ano passado, Olimpíada de Paris, realmente uma cobertura incrível, né? Mais horas de exibição, né, de eventos esportivos do que a Globo, né? É claro, a Cazé é um canal esportivo, é um canal no YouTube, não tem os compromissos que tem com a Rede Globo, né? Os compromissos que a Globo tem, né? Comerciais, com a sua grade de programação, então fica mais fácil, digamos assim, né, para a Cazé TV, que é um canal esportivo, né? Não tem novela, não tem Jornal Nacional na Cazé TV, mas é legal, né? Bacana essa segmentação, né, que a gente tem aí, canais por assinatura, e no caso da Cazé é interessante porque é de graça, né? Muita gente vai falar que tem que ter internet, boa conexão, beleza, mas é considerada uma mídia gratuita. Então tá aí, muito basquete na Cazé TV, além de outras competições, como eu já disse, Copa do Mundo, né? O ano que vem, Copa do Mundo masculina, nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Todos os jogos, 104 partidas, estarão na Cazé TV. Bom, manda aí sua opinião sobre os assuntos desse vídeo, né? Cazé TV e esse festival de jogos de basquete masculino e feminino, seleção brasileira, muito legal. E também aí sobre a audiência de Lanús e Atlético Mineiro no SBT, tanto no painel nacional televisão, como na Grande São Paulo, em Belo Horizonte, né? Ótima audiência do SBT, mas não foi o recorde, né? Mesmo sendo uma decisão, os jogos do Corinthians, 3 partidas do Corinthians, tiveram mais audiência do que Lanús e Atlético Mineiro. Grande abraço, até o próximo conteúdo sobre mídia esportiva, TV, rádio e internet. Ficamos por aqui. Tchau!